Olá, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado os nossos estudos e acompanhou na última semana essa nova série de estudos que a gente começou no Breve Catecismo. Hoje a gente está aqui para dar continuidade a esse projeto que deve durar aí um tempo, mas ele tem um propósito tanto de fortalecer aquilo que a gente já aprendeu quando a gente fez a classe de catecúmenos, quando nós vimos isso pela primeira vez, ou talvez você esteja vendo pela primeira vez, tanto como para servir como um material para a gente acessar e sempre que a gente tiver uma dúvida em determinada área da nossa doutrina, da Igreja Presbiteriana do Brasil, você ter acesso a esse conteúdo. E hoje a gente, então, dá continuidade às nossas perguntas do Breve Catecismo, na pergunta de número 2. Eu enviei aí a todos vocês e deixei também na descrição do vídeo, no canal do YouTube, um link em que você pode baixar esse Breve Catecismo, tanto o breve quanto o Catecismo Maior, quanto a Confissão de Fé de Westminster. São os nossos 3 símbolos de fé, conforme nós vimos aí no vídeo passado, no vídeo anterior que está aí também no canal do YouTube. Hoje então nós temos a segunda pergunta do nosso Breve Catecismo, que é: que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e o gozar? Olha que interessante. A primeira pergunta é qual o fim principal do homem? E a resposta foi glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E essa segunda pergunta dá continuidade a esse ensino. Ela pega um gancho na resposta, ou seja, se o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, a segunda pergunta tem a ver com isso. Ela faz o seguinte questionamento: então qual é a regra para a gente glorificar a Deus? Se o propósito da existência do homem é glorificar a Deus, como a gente faz isso? Onde a gente aprende a glorificar a Deus? E nós vimos um pouco disso no vídeo passado, só que agora a gente está vendo de uma forma mais detida. Se você tiver com um documento do Breve Catecismo, você verá que tem muitas referências bíblicas, mas aqui a gente vai tratar de algumas delas somente. Deixa o caminhão passar aí. Acontece, gente. Vamos lá, aqui é sem edição, aqui é na raça. Então vamos lá. A primeira pergunta diz respeito ao qual fim principal do homem, e a segunda pergunta é como o homem pode glorificar a Deus, onde ele aprende a glorificar a Deus. E é interessante essa pergunta porque nós vivemos em um país muito religioso, de certa forma. Se nós sairmos às ruas da nossa cidade, como eu já fiz em alguns lugares, eu já fiz alguns evangelismos, e de forma geral, a esmagadora maioria das pessoas se considera uma pessoa religiosa, se considera uma pessoa que tem fé, se considera uma pessoa que acredita em Deus. Contudo, se nós perguntarmos para essas pessoas como elas agradam a Deus, elas vão variar muito nas respostas e muitas vezes não vão saber responder de forma precisa. Ou seja, elas se dizem crer em Deus, elas se dizem ser pessoas de fé, mas quando perguntadas como elas agradam a Deus, qual é a forma com que elas vivem e agradam a Deus, elas não sabem responder. E de forma ainda pior, elas não vivem de acordo com aquilo que elas falam. Muitas pessoas se dizem pessoas de fé, se dizem pessoas que creem em Deus e que amam a Deus, mas não conhecem a Deus, ou adoram a Deus e vivem diante de Deus à sua própria maneira. Ou seja, elas supostamente servem a Deus, só que de acordo com o próprio coração. E aí cada um serve a Deus de uma maneira. E eu me recordo aqui de uma moça com a qual eu trabalhei, e um dia ela falando: olha, eu creio em Deus. Ela
havia sido evangélica durante uma boa parte da sua infância e adolescência, mas ela saiu da igreja. E aí um dia a gente conversando, ela falou, olha, eu acredito em Deus, só que eu acredito em Deus à minha maneira. Sabe, eu não acredito em Deus como as igrejas pregam, como a gente vê por aí. Eu tenho uma forma própria de ver Deus, de enxergar Deus. E olha que interessante, meus irmãos, isso é cada vez mais comum. As pessoas elas querem adorar a um Deus à própria maneira. Elas querem pegar algumas características que elas acham interessantes e elas colocam essas características em Deus e cada um adora a Deus da sua maneira. Só que a pergunta é, será que essa é a forma certa de glorificar a Deus? Será que se cada um querer viver diante de Deus, querendo viver diante de Deus, viver da forma com que ele pensa que Deus quer, será que está certo? A resposta é não. E a resposta para a pergunta do catecismo, como a gente pode glorificar a Deus? A resposta é a seguinte, a palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e o gozar. Essa é a resposta. Se a pergunta é, qual é a regra que Deus nos deu para que a gente viva uma vida que o glorifique? A resposta é as Escrituras, Antigo e Novo Testamento. É a única regra que Deus nos deu. Isso é muito interessante e a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre isso. A Escritura Sagrada é a única regra que Deus nos deu para que a gente viva uma vida de acordo com a vontade dele. Ou seja, para nós glorificarmos a Deus, nós temos que viver de acordo com a Escritura Sagrada. Se vivermos uma vida que na nossa cabeça está agradando a Deus, só que ela vai de encontro ou de forma contrária à palavra de Deus, a nossa vida não agrada a Deus. Ela pode agradar as pessoas, nós podemos viver uma vida socialmente aceitável, e isso acontece muito. São aquelas pessoas que não são crentes, muitas vezes nem vão à igreja, mas são bons pais, bons filhos, bons profissionais na medida do possível, em uma perspectiva humana. Mas será que a gente pode dizer que eles estão glorificando a Deus? E a resposta é não, porque só é possível glorificar a Deus seguindo os mandamentos do Senhor, que são revelados na Escritura Sagrada. Tem um texto dos muitos que são selecionados e que foram usados para responder essa pergunta, que é o de 2 Timóteo 3. Eu vou ler do 15 ao 17, e ele vai ser uma plataforma para a gente entender como que a Escritura é usada, ou é a nossa única regra. E diz assim, e que desde a infância sabes as sagradas letras, isso Paulo escrevendo a Timóteo, e ele dizia que desde a infância Timóteo sabia as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto nos apresenta a verdade de que a Escritura é única, suficiente e eficaz para nos tornar hábeis para andar nas boas obras de Deus. Lá em Efésios diz que nós fomos salvos não por obras, mas pela graça. Só que uma vez salvos, agora a gente anda nas boas obras ou nas boas atitudes, ações, pensamentos que Deus preparou para que a gente andasse nelas. Então observe, a Escritura procedente, inspirada aqui, tem mais um sentido de que é procedente do Senhor. O Senhor, ele capacitou os homens a escreverem a sua vontade de forma tal que a Escritura procede diretamente de Deus. E a Escritura é tão perfeita, tão suficiente e tão única que ela é a regra para a gente viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. É impossível, e eu estou frisando isso, eu já disse, é impossível nós vivermos uma vida que glorifica ao Senhor sem a palavra de Deus.
Por mais bem intencionados que sejamos, por mais belas ou supostamente belas que sejam as obras que a gente está fazendo, por mais que as nossas obras para a sociedade sejam lindas, se elas não estão de acordo com a palavra de Deus e se elas não cumprem os requisitos da palavra de Deus, nós não podemos falar que são obras que glorificam e agradam ao Senhor. A única regra que o Senhor nos deu para que vivêssemos diante dele são os seus mandamentos, a sua lei, os seus preceitos, a sua palavra revelada. E tem um texto que é interessante e fica como dever de casa para você, que é o texto lá de 2 Samuel, no capítulo 6, que diz, que está narrando ali a história que Davi, muito feliz, estava voltando para Israel depois de ser aclamado rei. Então ele faz um carro de boi, ele coloca a Arca da Aliança e eles estão carregando essa Arca da Aliança, quando no verso 6 e 8 diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à Arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à Arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Olha que interessante. Depois eu aconselho que você leia a história toda. Davi faz um carro de boi, está todo mundo festejando, e eles estão carregando a Arca da Aliança, que era um símbolo muito importante da religiosidade judaica, era algo muito importante para a religião da aliança com o Senhor nosso Deus no Antigo Testamento. E eles estão ali carregando a arca, e daí a pouco os bois tropeçam. E Uzá, muito bem intencionado, não querendo que a arca caísse no chão, ele leva a mão na arca. E aí acontece uma coisa aparentemente inesperada, tanto para nós leitores, ou talvez para nós leitores, e para Davi também. O Senhor se ira grandemente contra Uzá e o mata ali mesmo. Uzá perece, morre por ter segurado, tocado na Arca da Aliança quando ela ia cair no chão. O que está acontecendo? Olha que interessante. Uzá tinha uma boa intenção. Ele supostamente estava fazendo uma coisa boa, ele não queria que a arca caísse no chão. Então por que o Senhor se irou contra ele? Ora, para isso, a gente precisa, para responder essa pergunta, a gente precisa conhecer um pouquinho da história. E se a gente voltar lá atrás, no livro do Êxodo, no livro de Levítico e Deuteronômio, a gente vai ver que o Senhor tinha diretrizes muito específicas para todo o manuseio dos utensílios do tabernáculo. E o mais importante deles era a Arca da Aliança. Então o Senhor tinha ordens muito específicas, tinha regras muito específicas sobre quem carregaria aquela arca e sobre como aquela arca seria carregada. E adivinha, a arca não deveria ser carregada em um carro de boi. E a arca também não poderia ser tocada por qualquer um. Aí a gente começa a entender por que a ira do Senhor se acendeu. Porque por mais bem intencionados que eles fossem, eles não estavam vivendo, cumprindo os mandamentos do Senhor. O Senhor havia dado diretrizes que a arca deveria ser carregada por uma tribo específica e de um modo específico. E eles não estavam, eles estavam descumprindo a vontade do Senhor. E como a gente pode agradar a Deus descumprindo a sua vontade? Vocês estão percebendo que por mais bem intencionados, qualquer que seja o nosso procedimento, atitude, ação, se ela for contra a vontade de Deus, ela não pode agradar o Senhor. E é por isso que Uzá pereceu, porque ele desobedeceu a Deus. E Davi, depois ele fica frustrado, porque ele muito provavelmente havia também se esquecido desses mandamentos e dessas diretrizes. A palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e de prática. Não tente viver uma vida que agrada a Deus, que glorifique a Deus, sem a sua palavra. Você não vai conseguir.
O seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E se você confiar no seu coração, você vai acabar desobedecendo a Deus, inevitavelmente. O que a gente aprendeu então com essa pergunta? Que a forma que devemos adorar a Deus e viver de forma digna para Ele está revelada na Escritura. É única e suficiente e eficaz para que a gente glorifique a Deus. Então, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Como a gente faz isso? Vivendo de acordo com a sua palavra revelada no Antigo e no Novo Testamento. E é por isso que é tão importante a gente estudar, a gente buscar, a gente crescer no conhecimento da palavra. Eu quero fazer e encerrar fazendo 3 perguntas para você. A primeira delas: como você tem buscado agradar a Deus? Você tem buscado agradar a Deus segundo o seu próprio coração? Tome cuidado, porque o mais certo é que você irá desagradar a Deus, que você irá desobedecer a Deus. Eu quero dar um exemplo muito específico a respeito dos dízimos e das ofertas. Não é um estudo sobre isso, mas uma coisa certa: nós, crentes, servos de Deus, devemos servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que o Senhor entrega nas nossas mãos, de talentos, de bens e de recursos. Isso é um ensino das Escrituras. Basta você ler as Escrituras que você vai aprender que o serviço a Deus, ele é integral. Nós não podemos servir a Deus de forma dividida. Agora, olha o que algumas pessoas pensam e fazem. Elas pensam assim: olha, eu não vou entregar o meu dízimo e a minha oferta. Eu não vou dar dinheiro para a igreja. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou dar para alguém que precisa. Eu vou comprar uma cesta básica. Percebe o que a pessoa que pensa assim está fazendo? Ela está querendo servir a Deus de acordo com as diretrizes do próprio coração. Ela despreza os preceitos do Senhor e ela quer servir a Deus, agradar a Deus, desobedecendo a Ele. Veja bem, eu não estou falando aqui que você não pode fazer uma doação para um necessitado, comprar uma cesta básica. Agora a pergunta é: nas Escrituras Sagradas, a igreja é uma agência do reino de Deus ou não? A resposta é que sim. A igreja é uma agência do reino de Deus. E se é uma agência do reino de Deus, contribuir financeiramente, com seu tempo, com seu esforço, com sua energia, com seus talentos, contribuir para a igreja é contribuir para o reino. Então, se nós temos um compromisso com o reino, nós temos um compromisso com a igreja. Eu estou dando aqui apenas um exemplo, mas existem diversos outros exemplos que poderiam ser dados aqui de pessoas que querem a bênção de Deus, mas estão desobedecendo a Deus. Outro exemplo disso são relacionamentos, quando pessoas oram e buscam a bênção de Deus em relacionamentos que o Senhor desaprova. Relacionamentos de crentes com descrentes, por exemplo. E buscam a bênção do Senhor quando não deveriam ter começado o relacionamento. Enfim, a pergunta é: como você tem buscado agradar a Deus? E espero que a resposta seja obedecendo às Escrituras. A segunda pergunta é: você busca uma vida de conhecimento da Palavra de Deus? Tem uma musiquinha que a gente canta para as crianças que é: leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. E às vezes a gente cresce e se esquece dessas palavras. A Escritura Sagrada é o nosso alimento e o nosso manual de vida. Sem a Bíblia nós não podemos agradar a Deus, nós não conseguimos agradar a Deus. Mas a Bíblia tem que estar aqui e aqui, não é só no papel em cima da mesa. A Bíblia tem que estar no coração e na mente. A gente deve meditar naquilo que a gente aprende da Palavra de Deus. Mas a pergunta: você busca conhecimento na Palavra de Deus? Você é um leitor da Palavra de Deus? Senão você tem cometido um grave pecado diante do Senhor. Porque você supostamente quer agradar a Deus, mas não quer saber como agradar. E a terceira pergunta é: o que daquilo que você já aprendeu da Bíblia você tem colocado em prática?
Veja bem, a Bíblia é o nosso manual, só que o manual é para ser colocado em prática. Se nós vivemos uma vida de leitura da palavra, de meditação na palavra, mas não de prática da palavra, a gente continua vivendo uma vida sem glorificar a Deus. Então, a pergunta de número 2 do nosso catecismo é: qual é a regra que Deus nos deu para dirigir a maneira que nós devemos glorificar e gozar? Qual é a regra que o Senhor nos dá para que a gente o glorifique? E a resposta é a Escritura Sagrada. Que a gente cresça na Palavra de Deus, que a Palavra de Deus seja o nosso esteio, a nossa lâmpada, o nosso guia nos caminhos e nas decisões da nossa vida. Que assim seja para você e para mim também, e que Deus continue nos abençoando e fortalecendo. Deus os abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo com a pergunta de número 3 da nossa confissão. Até lá, Deus os abençoe.